Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. Olá, amigos ouvintes, internautas, sintonizados na Rádio Rio de Janeiro. Eu sou o Carlos Alberto e estamos aqui no programa Luz na Penumbra para estudarmos o livro A Gênese, de Allan Kardec. E hoje nós temos aqui a participação também do nosso irmão, amigo, José César, do Centro Espírita Leon Denis, participando desse estudo, desta obra maravilhosa de Allan Kardec. Nós estamos estudando, hoje nós vamos começar o item 22, vai falar sobre a maldição dos fariseus, contra os fariseus, a maldição contra os fariseus. E no item 22, João Batista, vendo muitos fariseus e saduceus que acorriam para ser batizado, ele lhes disse: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da cólera que há de cair sobre vós? Produze, então, dignos frutos de penitência. Não penseis em dizer de vós para convosco: temos Abraão por pai, porquanto eu vos declaro que Deus pode fazer que destas próprias pedras nasçam filhos a Abraão. O que Deus o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Mateus capítulo 3, versículo 7 a 10. Na 23 diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechai aos homens o reino dos céus. Lá não entrais e ainda vos opondes a que outros entrem. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que, a pretexto de vossas longas orações, devorais as casas da viúva. Tereis, por isso, um julgamento mais rigoroso. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e que, depois de o haverdes conseguido, o tornais 2 vezes mais digno do inferno do que vós mesmos. Ai de vós, condutores de cegos, que dizeis: se o homem jura pelo templo, isso nada vale. Quem quer, porém, que jure pelo ouro do templo, fica obrigado a cumprir o seu julgamento. Insensatos e cegos que sois! A qual se deve mais estimar, ao ouro ou ao templo que santifica o ouro? Se um homem, dizeis, jura pelo altar, isso nada vale, mas aquele que jurar pelo dom que esteja sobre o altar, fica obrigado a cumprir o seu juramento. Cegos que sois! A qual se deve mais estimar, ao dom ou ao altar que santifica o dom. Aquele, pois, que jura pelo altar, jura não só pelo altar, como por tudo o que está sobre o altar. E aquele que jura pelo templo, jura por aquele que o habita. E aquele que jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que aí se assenta. E ainda tem mais aqui: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que pagais o dízimo da hortelã, do endro
e do cominho, e que tendes abandonado o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Essas as coisas que deveis praticar, sem contudo omitirdes as outras. Guias cegos, que tendes grande cuidado em coar o que bebeis, por medo de engolir um mosquito, e que, no entanto, engolis um camelo. Isso aqui faz uma referência aos 7 ais. 7 ais. 7 ais conhecido no Evangelho, né? Isso, ai de nós. Então, ai de vós, ai de vós, ai de vós. Então, aqui vai passando todos esses ensinamentos. Ainda tem mais alguns para ler, mas agora vamos fazer um comentário sobre essas maldições contra os fariseus. Então, aqui está dizendo, está fazendo uma referência com relação à lei de causa e efeito, né? E também eu quero dar minhas saudações aqui mais uma vez para os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, um prazer estar aqui de novo. Então, a gente também tem que refletir sobre uma coisa, né, que diz o Evangelho. Logo no início aqui, fazei pois frutos dignos de penitência. E o que quer dizer isso para nós? Para a gente trazer e observar, né, nessas frases que Jesus traz aí, nessas predições, o que a gente pode trazer no nosso dia a dia, porque o proveito é para nós hoje, né? Nós precisamos entender e dizer assim, isso aqui era para aquele tempo, isso não vai servir para hoje. Não, nós precisamos interpretar. Então é o seguinte, aí a gente começa a fazer uns raciocínios com as coisas que Jesus nos disse e diz assim: quando quiseres orar, diz a Deus, vai e te reconcilia com teu inimigo. Isso. Essa oração será mais agradável a Deus. O que ele está dizendo aqui? Fazei para os frutos dignos de penitência. Eu tenho que me fazer digno de que eu possa ir lá pedir penitência. Eu não posso chegar lá e dizer assim, estou cheio de crime, agora me livra minha. E está tudo certo. Não é bem assim. Então, todas as coisas que você terá que fazer, sendo provas, sendo expiações, sendo reparações, nós vamos ter que passar por elas. Verdade. Porque foi escolha nossa. Ou não é? Mas as nossas escolhas inconscientes. Não, peraí. Escolha inconsciente não entra na conta. Você ainda não era, teu desenvolvimento moral, intelectual não estava desenvolvido. Nós já estamos crescidinhos, então as coisas, nós vamos ter que carregar com as consequências das escolhas que fizemos. Até mesmo os doutores da lei, que conheciam a lei, professavam a lei, mas não praticavam. Não praticavam. Quando você não pratica, ou seja, aplica a lei para os outros e não para você está fazendo uma determinada escolha que está fazendo uma discriminação que está prejudicando, talvez, por causa da lei, o outro, mas você fica isento disso. O que você vai ter com isso? Você vai ter que, daqui a amanhã, reparar isso aí, observar isso aí. Não tem jeito, porque a lei é de causa e efeito. Então, em todas essas coisas que ele nos traz aqui, as de vós escribas e fariseus hipócritas, ele começa sempre assim, 7 ais, né? Aí ele começa sempre assim, porque ele está dizendo ali, olha, vocês têm pecados, ou têm escolhas mal feitas, que vocês precisam reparar, vocês precisam trabalhar isso em vós. Aí sim, aí você pode vir a Deus e tal, e aí eles ficavam preocupados só dos seus, porque eles não tinham nenhuma noção disso, né? É verdade. E aí, só para terminar os 7 ais, então ele vai dizer: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que limpais por fora o copo e o prato, e que estáis por dentro cheios de rapina e impureza. Fariseus cegos, limpai primeiro o interior do copo e do prato, a fim que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que vos assemelheis a sepulcros caiados, que por fora parecem belos aos olhos dos homens, mas que por dentro estão cheios de ossadas, de mortos e de toda espécie de podridão. Assim, por fora pareceis justos, enquanto que por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós... O último ai até, né? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que erigis túmulos aos profetas e adornai os monumentos dos justos. Que dizeis?
Se existíssemos no tempo de vossos pais, não vos teríamos associados a ele para derramar o sangue dos profetas. Acabais por assim de encher a medida de vossos pais. Serpentes, raças de víbora, como podereis evitar a condenação do inferno? Eis que vos enviar-vos profetas, homens de sabedorias e escribas, e matareis a uns, crucificareis a outros, e a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, a fim de que recaia sobre vós todo o sangue inocente que ha sido derramado na terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o templo e o altar. Digo-vos em verdade que tudo isso virá recair sobre esta raça que existe hoje. Mateus capítulo 23, versículos 13 a 36. Então aqui nós finalizamos os ais de Jesus, para que a gente entenda, né, sobre a questão da hipocrisia daqueles doutores da lei, dos fariseus, que também não praticavam, né, aquilo que realmente eles professavam. Então é necessário que pratiquemos, né, aqueles ensinamentos que estou chamando. Então Jesus já alertava, né, que eles sofrerão a lei do retorno. Terão que sofrer, terão que aprenderem. E quando Jesus chamava a atenção desses doutores da lei, ele sabia o que estava fazendo, né? Como hipócrita. Né? Isso aí. Então tá bom. Bem, amigos ouvintes e internauta, aqui estamos no programa Luz na Penumbra, estudando o livro A Gênese de Allan Kardec. Hoje, estudando o capítulo 17, Predições do Evangelho, aonde nós terminamos os 7 ais trazidos por Jesus, mostrando o vigor, né, da lei de causa e efeito, aonde tivemos a oportunidade de sermos prevenidos e alertados dessa lei. Então, a oportunidade da mudança nos foi dada naquela época. E continuando aqui com nosso companheiro César, na programação, o José César, né? Desculpe a intimidade. José Serra. César mesmo. Então, nosso amigo lá do Centro Espírita Leão Denis, é o centro que nós também trabalhamos, né? E estamos aqui hoje discorrendo sobre essas questões. Vamos agora iniciar. Minhas palavras não passarão. Então, item 24. Então, aproximando-se dele, seus discípulos lhe disseram: sabeis que, ouvindo o que acabaste de dizer, os fariseus se escandalizaram? Ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos a conduzir cegos. Se um cego guia outro cego, cairão ambos no barranco. Mateus, capítulo 15, versículos 12 a 14. E na 25, no item 25, ele diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Mateus, capítulo 24, versículo 35. Então, antes da gente ver os comentários que Kardec vai fazer sobre essa passagem de Jesus, mais interessante essa profecia, né? O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Pois é, e não passaram mesmo, né? A gente está aí com o Evangelho até hoje a gente estuda o Evangelho, porque a gente parece que essas palavras que a gente estuda ou lê, ou de alguma maneira elas entram na gente não numa maneira objetiva, mas muito subjetiva.
ou seja, não atingem o nosso coração. Agora mesmo nós estávamos conversando ali, e a companheira Nádia do Couto Vale falou assim: o evangelho precisa sair debaixo do braço e entrar no coração. O coração está perto, mas é um... Está tão perto, mas não, é um passo parece tão longo, né? Tá ali, né? Tá ali debaixo do braço, mas precisa sair debaixo do braço para o coração, tá entendendo? E aquilo que ele diz mesmo, né? Porque as palavras do Cristo, se elas são válidas até hoje, é porque tem alguma coisa por trás disso que a gente pode acreditar, que é o seguinte: como dizia minha mãe, se mentira tem perna curta, morre logo. Se as deles estão até hoje, é porque não é mentira, só pode ser verdade. Então, a gente não tem mais o que comprovar, é só a gente fazer o seguinte: tentar e ir devagar, mas fazer com que, através do nosso próprio conhecimento interior, a gente possa aplicar esse evangelho no nosso dia a dia. Porque só estudá-lo, a gente vai ficar no superficial. Mas e a aplicação diária disso? Como eu posso fazer isso? Eu vou fazendo aos pouquinhos, dando bom dia para o meu vizinho, dando um abraço a quem chega, um sorriso. Ou seja, essas coisas que fazem do dia a dia dos outros, às vezes, mais feliz. Então a gente começa devagarzinho praticando o evangelho, né? Com a nossa família e com as nossas vidas de relação. Agora, muito forte, né? Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Ele está se referindo aí a uma plantação, né? Ou seja, o joio e o trigo, né? Ainda diz aqui: deixai-os, são cegos a conduzir cegos. Vão cair. E se um cego guia outro cego, cairão ambos do barranco. Não tem jeito. Ele fazia aquela referência à hipocrisia, né? Mas é a linguagem figurada para poderem entenderem o que eles estão fazendo com eles mesmos. Ou seja, olha, continuar assim, vocês vão se arrebentar. Ou seja, aproveita que eu estou falando, faz uma reflexão, melhora. O Carlinhos, tudo o que nós vemos aqui na Gênesis ou da doutrina espírita é para fazer com que a gente construa um futuro melhor para os nossos espíritos. Então a gente lê aí o céu e o inferno, a gente vê os exemplos e tudo mais. Será que eu quero passar por aquilo? Essa é que é a grande questão. Se tem todo esse tipo de orientação, se tem todo aquilo, o que é que eu tenho que fazer? Mas eu não vou virar santo. Mas ninguém está pedindo para ninguém virar santo. A gente está pedindo para que as transformações se dê gradativamente dentro do nosso tempo e das nossas condições. Eu tenho que fazer o melhor que eu posso fazer agora. Você tem aquela passagem do Lázaro e o rico. Isso. Né? Então o rico, né, pede para que vão lá avisar os meus irmãos. Não, eles tiveram os profetas e todos, por quê? Não escutaram porque não quiseram. Agora tem que correr atrás, não é? Um pouquinho também. Outro dia eu escutei assim: já pensou se Jesus vivesse 60 anos? Eu disse assim: pois aí, nós aqui recebia tudo de graça. Tá bom, 30. Era o tempo que tinha que ser. Kardec tinha que viver 80 anos. Não tinha não, viveu 62 anos dele. Tá ótimo, foi o que ele trouxe pra gente. Agora nós precisamos, é aquela velha história, né? O espiritismo vai vencer com os homens, sem os homens e apesar dos homens, porque não é dos homens, é dos espíritos, que são os homens encarnados, como disse, né? Então ele fecha aqui, antes de não fazer os comentários, que na realidade nós vamos nos permitir a estudarmos esse comentário no próximo programa, porque vale a pena a gente fazer uma reflexão, voltar a fazer uma reflexão nessa passagem sobre o céu e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão, e nós estudarmos com mais detalhes essa passagem também trazida no desenvolvimento de Allan Kardec, né? Falando sobre as palavras de Jesus: não passarão, porque serão verdadeiras em todos os tempos. Em todos os tempos da humanidade, e às vezes Kardec se refere também do universo, né? Porque são leis universais, são palavras que se baseiam em leis universais e que não vão mudar de um mundo para o outro, só porque mudou de mundo, porque essa é o objetivo a ser seguido, né? Como a gente estava conversando,
A moral é uma só, é a moral do Cristo. Nós é que temos as escadinhas a subir para atingir aquela moral. Aquela moral, isso aí. Trabalho é nosso, né? Trabalho é nosso. Então, vamos trabalhar. Então tá aí. Eu acho que hoje nós tivemos a comprovação de que muitos espíritos nos trouxeram essa verdade para que a gente pudesse mudar o nosso comportamento. Eu acho que era isso que realmente Jesus tentava fazer, mudar o nosso comportamento diante daquilo que a gente achava que era a nossa vida, a vida de hipocrisia, a vida de vaidades, né? De delitos, de uma série de coisas. Essas lições nos trazem também a esperança de que nós temos jeito. Verdade. Está aqui, nós temos jeito, nós podemos conversar. É por isso que a doutrina espírita é consoladora, em todos os seus pontos e todas as suas características. Porque tudo que nos traz é para ensinar e nos consolar, dizendo assim, mesmo que você tenha passado por isso, olha, essa lei de causa e efeito vai acontecer, isso vai passar, e nós vamos continuar felizes para o resto da vida, da vida espiritual. Então a gente tem jeito, graças a Deus. Não, jeito tem, né? Tem aquele ditado, diz que pau que nasce torto, morre torto. Não, isso não se adequa à doutrina espírita, ao espiritismo. Todos nós temos um jeito. Tem um jeito, isso aí. E não é o jeitinho, não. Não é jeitinho brasileiro, não é jeitinho do jeito Cristo. Mesmo. É o jeitinho do Cristo. Temos jeito do Cristo, temos sim. Muito bom, e vamos terminando mais um programa, Luz na Penumbra. Nós finalizamos o capítulo, estamos estudando o capítulo 17 da Gênesis de Allan Kardec, as predições do Evangelho, e finalizamos o item 24 e 25, e na próxima semana estudaremos o item 26, que é as palavras de Jesus não passarão, trazida por Allan Kardec para todos nós. Então, muito obrigado a todos, muita paz em coração. Obrigado, César, pela ajuda, pelo trabalho. Muita paz e bem a todos os corações. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre, assim seja. Amados e amadas ouvintes e internautas, estamos no programa Luz na Penumbra, pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, estudando esta obra, O Céu e o Inferno, a Justiça Divina, segundo o Espiritismo, na segunda parte, no capítulo 5º, que trata dos espíritos suicidas, um capítulo dedicado ao estudo dessa trajetória de espíritos que optam pela própria destruição no veículo que lhes serve de instrumento na seara e na trilha evolutiva. Porque, na verdade, quem gosta de destruir as coisas que tem? Mas os irmãos que enveredam por esse caminho fazem essa opção de se desvencilharam da bênção da vida que vem de Deus, que vem do Pai Nosso, que está no céu, e, portanto, que é Ele quem nos dá esse corpo, que é chamado por André Luiz, nosso querido mentor espiritual de Máquina Divina, e de relicário de bênçãos, por nossa querida mentora espiritual Joana de Ângeles.
Na verdade, nós todos temos problemas. Muitas das vezes, os que optam pela saída dramática da vida, pelo suicídio, não consideram que seja importante enfrentar os desafios da vida e seu valor pedagógico, porque a pedagogia cósmica, a lei de Deus, nos oferece desafios para nós crescermos, assim como nós vemos as nossas crianças, quando estão aprendendo a andar, ensaiam os pássaros, ficam engatinhando, e, na verdade, eles caem mesmo. Claro que não gostam, mas se levantam. Esse é o grande momento de superação em que nós aprendemos a nos superar e a nos vencer. É claro que há uma questão muito importante. Jesus disse, para nos aliviar e nos orientar: dou-vos a minha alegria. A importância do estado de alegria, que deve vir de dentro para fora, que é equilíbrio, que oferece a oportunidade de nós nos submetermos à vontade de Deus, à vontade do Pai, aceitando a vida que Ele nos oferece e divinamente planeja e planejou para nós. Devemos, então, florescer onde Ele nos tenha plantado. Há, portanto, uma importância capital no cultivo da paz e da alegria. A paz vos deixo, disse-nos Jesus. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se encha de sobressalto. Está apontado por João no capítulo 14, versículo 27. O mesmo João, agora no capítulo 16, versículo 22, nos diz: eu, porém, vos tornarei a ver. O vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Há aqui, evidentemente, um clamor para a importância da consciência para não comprometer a vida sem necessidade. São requisitos, portanto, para a vida ser compreendida em sua universal e cósmica magnitude como uma grande outorga divina. Claro, há desafios. Estamos em um mundo de provas, de expiações. Por exemplo, a rotina nos desgasta, nos causa um certo tédio. A questão da impermanência, porque nada é permanente mesmo, a insegurança, a melancolia, a depressão e uma série de outras contingências, todas passageiras. Mas em O Livro dos Espíritos, o nosso querido codificador Allan Kardec indagou dessas inteligências, desses amigos que orientam e orientaram a codificação. Eles responderam que a falta de fé, a saciedade, a ociosidade, o desgosto da vida sem motivos plausíveis, tudo isso causa um conjunto, digamos assim, uma série de dificuldades assim consideradas pelos espíritos que estão encarnados para, entre aspas, justificar a saída pela porta lamentável do suicídio. É que nesses casos, o espírito encarnado experimenta uma fragilidade diante da frustração. E também, claro, existem aí fatores desencadeantes desse cenário íntimo do espírito que precisa esvair-se, sente que precisa sair da vida, mas por conta do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua vaidade, do seu apego, que levam ao desespero. Claro, há dificuldades que levam à falta de alegria, ao desgosto. Claro, isso também é considerado como elementos que conduzem ao suicídio. E esses estudos estão aí para nós entendermos, estudarmos a psicologia, mas, do ponto de vista espiritual, nada é justificável do ponto de vista espiritual, dizemos, mas nós compreendemos
a fragilidade do espírito, que não se sente forte o suficiente para o enfrentamento dos desafios da vida. Há aí um fator interessante que merece destaque, que é a melancolia. É um desejo íntimo, uma inclinação do espírito no desejo de ir ou de ter uma vida melhor. Quando uma vaga tristeza apodera-se dos nossos corações, isso é melancolia, e nós consideramos que a vida é amarga. Então, nossa aspiração à felicidade, à liberdade, faz com que nós caiamos em desânimo, lassidão, abatimento, apatia. Mas é claro que nós devemos resistir com energia a essas impressões que nos enfraquecem a vontade, mas que são passageiras. O homem tem carências, nós estamos falando delas até aqui. Porque, na verdade, o homem se conhece e se reconhece como um ser em carência. Quem estuda isso é a escola de Baden, na filosofia. Carência de quê? De afeto, de bens materiais, de fortuna, de dinheiro, de emprego, de fama, de posição social ou posição profissional, até do supérfluo. Por isso, dificilmente, o ser, pelo autoconhecimento, repetimos aqui, pelo autoconhecimento, reconhece-se carente de espiritualidade. Ele, de um modo geral, só se sente carente dessas questões mais voltadas para o plano material, para a sua condição de encarnado, esquecido de que nós estamos encarnados, mas devemos lançar e ter sempre lançado o nosso olhar para o futuro. Foi por isso que Jesus disse, no insuperável Sermão do Monte, bem-aventurados os pobres em espírito, porque se julgam necessitados de Deus, necessitados da vida divina, da vida que Deus nos dá. Naturalmente que há outra participação aqui, que são os vícios. Vícios são hábitos. Aristóteles, o grande filósofo, nos fala da segunda natureza. O hábito é uma segunda natureza. Portanto, os hábitos são transmudados em verdadeiras necessidades físicas. E aí ocorre o suicídio também moral, porque nós estamos vendo aqui as carências no plano material da criatura que o levam à insatisfação, à depressão, à frustração. A impaciência é outro elemento que concorre para esse estado de ânimo, esse estado de espírito, de desejar sair da vida física. Não te impacientes, escreve Emmanuel em sua obra Encontro Marcado, pela psicografia de nosso inesquecível Chico Xavier. E lá no capítulo Impaciência, ele diz: se queres o fruto, não despetales a flor. Portanto, se queres a felicidade, deixa que a onda, a fase passe, porque também a natureza precisa de um tempo para que a flor se transforme em fruto. Por outro lado, nosso querido mentor André Luiz nos fala sobre a impaciência também, mas ele a associa à tristeza, como sendo responsáveis por, pasme, 90% dos casos de loucura. Vamos repetir, a impaciência e a tristeza respondem por 90% dos casos de loucura. É claro que não é em um momento de um dia em que a pessoa fique impaciente e vai ficar louca, em que uma pessoa fique triste e fica louca, não, até porque a tristeza está aí como uma sinalização até de determinadas situações em que é muito natural que o ser humano, se estiver saudável, fique triste, por exemplo, com a partida de um ente querido. É natural. Quem não ficar triste é sinal de que não está lá muito bem.
A imprudência é outro fator que pode concorrer para esse tipo de situação íntima de desejo de sair da vida física. Porque a imprudência pode levar a um desfecho autocida, ou seja, suicida. Porque, nesses casos, por que a imprudência colabora com esse estado de ânimo? Porque há uma espécie de sentimento de onipotência, principalmente nos jovens, de que eles podem tudo, ou o ser humano pode tudo, pode fazer tudo, pode praticar sexo sem proteção, pode dirigir a 200 e tantos por hora, e quem sofre acidente nesse caso é sempre o outro, não ele próprio. Então, a imprudência também pode concorrer para um desfecho que será considerado como suicídio no plano espiritual. Estamos, portanto, falando de intenção e de culpabilidade, o que nós pretendemos fazer e que vai nos tornar culpados, responsáveis perante a lei de Deus, perante a nossa consciência, porque aqui está o senso de responsabilidade que está plantado na intimidade profunda do ser espiritual que somos e das consequências de tudo que nós decidimos fazer. Portanto, o suicídio é, evidentemente, uma interrupção da vida. Mas isso só deve acontecer pela vontade divina e não pela vontade do homem. A vida deve ser interrompida segundo a vontade de Deus e não a vontade do homem. Porque só Deus tem direito, porque só Ele é o doador da vida. E então essa interrupção da vida pode ser voluntária, quando evidentemente o espírito decide isso e comete o suicídio, mas também pode ser involuntária. Por exemplo, às vezes um ser louco não sabe o que faz e acaba cometendo algum ato que, consequentemente, se torna um suicídio. Isso está esclarecido pelos espíritos orientadores da humanidade na resposta à pergunta 944A em O Livro dos Espíritos. E nós aqui, estando falando da interrupção da vida, mas não interrompemos o nosso estudo aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, estudando aqui esta obra, e agora, neste 5º capítulo da 2ª parte, quando tratamos desse grave cometimento que é, na verdade, considerado uma afronta a Deus, porque Ele nos dá a vida. Mas nós temos, então, determinadas circunstâncias a respeito do suicídio no corpo físico. Claro que se você tentar isto, a inevitabilidade será a morte. Mas, e em contraposição, nós também temos alguns, digamos assim, disfarces do suicídio, como, por exemplo, o desejo e o ato de encurtar a vida por alguns instantes, apenas por alguns instantes, como se diz, que é o cometimento da eutanásia, estudada por Kardec em O Livro dos Espíritos, perguntas 954 e 953 também. É sempre uma falta de resignação, de resiliência, de submissão à vontade do Criador, que leva as criaturas a esse tipo de desfecho. Por exemplo, nessas perguntas 953 e 954 em O Livro dos Espíritos, está a indagação, é sempre culpado o que não aguarda o tempo que Deus marcou para a sua existência? Nós sabemos que a resposta é afirmativa, porque por trás desta pergunta existe sempre a misericórdia de Deus, a providência divina e um momento para nós aprendermos. Por exemplo, e se vier um socorro de última hora e a pessoa já tiver cometido o suicídio? Vai responder por isso no plano espiritual
Certamente, porque esta é uma circunstância que é, na verdade, uma determinação da lei de Deus. Nós todos respondemos no plano espiritual e às vezes também no plano físico, quando reencarnamos, ou às vezes até na mesma encarnação, quando cometemos determinadas agressões à lei de Deus, e isso tudo é consequência, e nós vamos sempre responder pelas consequências dos nossos atos, das nossas escolhas. A posição da doutrina espírita, evidentemente, é negando o suicídio. Na verdade, muitas religiões comentam isso e condenam isso. Porque, do ponto de vista espiritual, o suicídio, de um modo geral, tem uma trilha de tentativas e cometimento. Geralmente, o indivíduo traz essa semente de outras encarnações. Lembramos que, às vezes, o suicida se arrepende já durante o cometimento do ato suicida. Com as explicações que nos oferece a doutrina espírita, sabemos que é doloroso o arrependimento também no plano espiritual, o que podemos atestar, sobretudo, no capítulo 5º aqui desta nossa obra, na segunda parte, esta obra maravilhosa de Allan Kardec, O Céu e o Inferno, a Justiça Divina, segundo o Espiritismo, e nesta obra, nós já conhecemos porque estamos estudando, nesta obra o querido codificador alinha os vários depoimentos de espíritos suicidas no plano espiritual, detalhando às minudências seus sofrimentos e arrependimentos. Também encontramos essas explicações e desdobramentos em outras obras, as que temos pela médium Ivone Pereira, Memórias de um Suicida, mas em outras obras, como, por exemplo, O Martírio dos Suicidas, Seus Sofrimentos Inenarráveis, de Almerindo Martins de Castro, e Suicídio e Suas Consequências, o suicida no mundo espiritual e ao reencarnar, de nosso querido irmão Gerson Simões Monteiro, que tanto tempo trabalhou no movimento espírita, na divulgação da doutrina espírita, e aqui na Rádio Rio de Janeiro, como presidente, como vice-presidente, em várias fases, trazendo então essa contribuição excelente em várias situações para a defesa da doutrina espírita e divulgação da doutrina espírita. Reafirmando então o Evangelho de Jesus, que nos declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, o Espiritismo tem a defesa da vida como um pilar doutrinário e da vida no corpo material como ser encarnado, como dádiva de Deus, para que cada criatura tenha a oportunidade de construir a si mesma através de experiências divinamente programadas em cada encarnação, cabendo a cada qual honrar essas oportunidades no enfrentamento de vicissitudes, de que nós falamos já um pouco atrás, e que são ferramentas de crescimento para o espírito imortal. Nós já falamos nas perguntas de números 943 a 957, em O Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec, nosso querido codificador, trata deste assunto e indaga dos espíritos orientadores da humanidade, sobretudo nas perguntas: tem o homem o direito de dispor da sua vida? Pergunta 944. Não, só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. E do suicídio cujo fim é fugir, aquele que o comete às misérias e às decepções deste mundo? Resposta dos espíritos orientadores da humanidade: pobres espíritos que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. 946A, também em O Livro dos Espíritos. Os que hajam conduzido o desgraçado a esse ato de desespero sofrerão as consequências de tal proceder? Resposta dos espíritos superiores: esses, ai deles,
responderão como por um assassínio. Porque, segundo a lei de Deus, é o que aguarda esses criminosos que pensam estar imunes à assunção da responsabilidade por seus atos sob o manto sórdido do anonimato na internet, por exemplo. Por enquanto, a sociedade ainda não dispõe de meios de identificá-los e levá-los aos tribunais para que eles respondam por essa insinuação, porque sabemos que muitos insinuam, sugerem, influenciam os outros a cometerem o suicídio. É disso que nós estamos falando nesta hora, porque julgam que estão isentos, que não serão identificados nem levados aos tribunais, o que não quer dizer que ficarão impunes perante a lei de Deus, que é onipresente e alcança todas as criaturas, mesmo as que conseguiram ou conseguem escapar às leis humanas. Portanto, esta é uma questão muito importante de que nós aqui temos conhecimento e precisamos meditar a respeito de todas essas informações. Temos o relato em uma edição da revista Exame de agosto de 2013 a respeito de uma empresa que tomou uma decisão e transformou uma ponte que servia a muitos suicídios em local de esperança, com frases de esperança e estímulos. E essa é uma providência que todos nós deveríamos encampar, e neste caso, naturalmente, cada um fazendo aquilo que lhe seja possível. Uma empresa faz isso, um ser humano faz outras coisas de atendimento, de compreensão para com a fragilidade do seu irmão, como nós aqui estamos, evidentemente, pensando segundo o Evangelho de Jesus e segundo a codificação da doutrina espírita através do nosso querido codificador Allan Kardec, que ofereceu a codificação como uma grande aula à humanidade. Nós estamos estudando a partir destes encontros sobre o capítulo sobre suicídios e vamos cada vez mais aprender todas as nuances dessa questão importante para a nossa evolução como espírito imortal. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.